Eu sou escutada cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Eu sou escutada cantar, é o Lúcio que é o homem, é o Lúcio que é o homem, que é o homem, é o Lúcio que é o homem. Tudo certinho, tudo certo, pessoal, já tô aqui. Aqui eu, youtuber Lúcio Luciano, já tô aqui para mais um vídeo extraordinário, espetacular para você, para todo o Brasil, para todo mundo, através do canal Lúcio TV, através da internet e rede mundial de computadores, para todo o Brasil, para todo mundo, sabe, sei lá onde você esteja, você está na companhia certa do canal Lúcio TV. Você que está pesquisando aí, você achou o canal Lúcio TV, você está na companhia certa com toda certeza. É isso aí. O Luciano vai ter na carga do canal para Santa Catarina, Brasília, Distrito Federal, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul, Paraná, sabe, sei lá onde você esteja. Você está na companhia certa, você está na companhia do canal Lúcio TV. O Luciano honrando os seus compromissos. Tiramos umas férias prêmio aí de esperando 4 meses. Um pouco, vou ser bem sincero, um pouco na questão, no caso que eu resolvi dar uma parada para se dedicar a outros assuntos, os assuntos pessoais, e participei de umas 3, 4 festas de aniversário e fiz muitas outras coisas, questão, dediquei outras coisas pessoais, familiares, é isso aí. E é isso aí. No caso, honramos o que prometemos, né? Prometemos, no caso, eu tinha prometido, pessoal, de fazer no Facebook 4 vídeos no mês de setembro. Quase corremos a promessa. Temos 3 vídeos, vamos fazer mais um agora, né? No ali dia 2, dia 3 ali de como é que eu posso dizer, de outubro. E um vídeo de fazendo uma propaganda para dizer que eu vou voltar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Estamos de volta com toda a determinação, com todo o ânimo para essa temporada espetacular, sensacional, que com este produtor de conteúdo digital, seu produtor de conteúdo digital favorito. É isso aí. Muito obrigado desde já pela companhia, pela audiência. E sempre é um assunto interessante aqui no canal Lúcio TV. É um canal, sabe que o meu assunto predileto é Brasília, porque tem mais assuntos impactantes, né? Impacta o país inteiro. Mas falemos geral aí de vários assuntos aí. Nível federal, estadual, municipal, vários assuntos aí. Nível mundial também, nível internacional, algumas coisas também. Vou comentar, como é essa aqui, né? Questão internacional, essas questões aqui. E pessoal, também uma questão, um assunto também que, no caso, que deu uma certa polêmica aqui na política municipal de São Lourenço do Oeste. E eu fiquei sabendo pela imprensa digital da internet que o que foi candidato a prefeito aqui em São Lourenço do Oeste pelo Partido dos Trabalhadores deixou o Partido dos Trabalhadores, se desfiliou do Partido dos Trabalhadores. Não sei, eu sinceramente não sei por que motivo. Ele deve ter algum motivo pessoal, pelo fato de repente de ser empresário, sei lá, coisa assim, sei lá, algum motivo ele teve para sair do Partido dos Trabalhadores. Não sei qual outro partido ele vai se filiar, ou foi uma estratégia, não sei. Não sei se poderemos ser parceiros futuramente, no caso aliados futuramente, ou adversários na política, não sei. Então,
ainda tem muita coisa para rolar. No caso, na questão da política municipal, que eu falei, é cedo para falar. A questão, a prioridade para se falar é a questão da política nacional, né? Que é 2026, ano eleitoral, né? Estamos em clima já praticamente de ano eleitoral quase, né? 2026, né? O ano eleitoral. E vamos lá, né? Vamos com tudo. Com certeza, se depender da minha parte, vamos sair às ruas aqui de São Lourenço do Oeste, fazendo a publicidade. Vamos lá, vamos trabalhar nessas eleições também, né? Acredito eu. E é isso aí. Vamos ver o que vai dar. Vamos lá então. Vamos falar sobre esse assunto. Esse assunto não vai ser sobre esse assunto, vai ser a segunda parte do outro vídeo. Então vamos lá então. Lúcio Pino discute sobre as repercussões e os principais fatores que motivaram o tarifaço de 50% imposto pelos Estados Unidos ao Brasil. A segunda parte, vamos lá para a segunda parte disso aí, pessoal. Então, vamos lá. Aqui nós escrevemos e lemos bastante aqui. Só perco pro STF e pro Congresso Nacional e pro Governo Federal. Então, o pessoal lê bastante também. No documento. Vamos lá então. Vamos lá. Análise do canal Luz TV sobre os principais fatores que levaram os Estados Unidos a impor o tarifaço de 50% contra o Brasil e as consequências do tarifaço de 50% aos produtos brasileiros. É isso aí, as consequências do tarifaço. Então, vamos lá. Devido à grande repercussão nacional e internacional do tarifaço de 50% contra o Brasil, o canal Luz TV elaborou uma análise sobre os principais fatores que levaram os Estados Unidos a impor as tarifas de 50% contra o Brasil. E quais serão as principais consequências do tarifaço de 50% imposto ao Brasil, de acordo com os fatores citados acima. O canal Luz TV apura que os principais motivos que levaram o tarifaço de 50% contra o Brasil foram o governo dos Estados Unidos se basearam em dados falsos e distorcidos sobre as práticas comerciais brasileiras repassados por Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo, na qual alegaram mentirosamente que o Brasil dava prioridade a empresas chinesas e não empresas norte-americanas nas suas práticas comerciais. Esse foi um dos fatores. Vamos lá. Para o segundo fator. O governo dos Estados Unidos se basearam em dados falsos, distorcidos e equivocados sobre a sua verdadeira situação na balança comercial com o Brasil. Quem repassou esses dados foi funcionários do governo dos Estados Unidos e Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo. Os Estados Unidos acharam equivocadamente que tinham déficit na balança comercial com o Brasil, sendo que, através de dados verdadeiros, provam que os Estados Unidos têm superávit na balança comercial com o Brasil. Ou seja, os Estados Unidos vendem mais do que compram do Brasil. Vamos lá. O governo dos Estados Unidos foram alimentados por uma narrativa mentirosa e distorcida sobre diversos fatores. Repassada por Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo. O governo dos Estados Unidos tiveram uma interpretação equivocada do funcionamento do STF e da Constituição brasileira, através de uma narrativa distorcida e repassada por Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo. O governo dos Estados Unidos tiveram uma interpretação equivocada sobre o funcionamento do governo federal brasileiro. Acreditaram erroneamente que o governo federal brasileiro interferiu no julgamento de Bolsonaro no STF. Essas narrativas distorcidas e equivocadas foram repassadas por Eduardo Bolsonaro e o bolsonarismo.
Eduardo Bolsonaro repassou uma narrativa falsa e distorcida sobre o funcionamento das demais instituições brasileiras ao governo dos Estados Unidos. A dificuldade dos norte-americanos em compreender a língua portuguesa também facilitou Eduardo Bolsonaro a colocar uma narrativa falsa e distorcida de todos os fatos. A afinidade ideológica política do governo Trump e Bolsonaro e o bolsonarismo também foi um dos fatores que levaram o tarifaço de 50% contra o Brasil. A suspensão da plataforma X e Rambo no Brasil por decisão do ministro Alexandre de Moraes, na qual perfis bolsonaristas radicais estimulavam ataques ao STF e às instituições e aos ministros da Suprema Corte. Nesse período, Elon Musk, proprietário da plataforma X, era membro do governo dos Estados Unidos e estimulou o governo Trump a impor sanções econômicas a autoridades brasileiras. Elon Musk, proprietário da plataforma X, também estimulou o tarifaço de 50% imposto ao Brasil, isso também, especialmente sanções econômicas ao ministro Alexandre de Moraes. Vamos lá. O julgamento da validade do artigo 19 do Marco Civil da Internet no STF fez com que donos de plataformas procurassem o governo Trump para estimular as tarifas de 50% sobre o Brasil com pretexto de falta de liberdade de expressão e diminuição nos seus lucros. O julgamento do núcleo crucial da trama golpista no começo de setembro, pela primeira turma do STF, foi um dos fatores que levaram ao tarifaço de 50% contra o Brasil, tendo em consideração que o governo Trump é um aliado ideológico e político de Bolsonaro, do bolsonarismo. Então, esses, pessoal, foram alguns fatores, então, interessantes aí, que levaram, né, o tarifaço de 50% sobre o Brasil. Então, lembrando que lá no começo do ano, antes do julgamento, Trump já tinha anunciado o tarifaço mundial e já tinha anunciado algumas tarifas para o Brasil de 10% e 25% no alumínio, no aço e alguns outros elementos. Então, como eu disse já no outro vídeo, eu vou dizer também no outro vídeo ali também, para frente. Na minha opinião é o seguinte, no meu ver, a minha análise, Trump ele tem esperança que os Estados Unidos volte a ser o que era antes e depois da Segunda Guerra Mundial, sabe? Aquela potência industrial, e daí ele acredita com que essas tarifas vão estimular os norte-americanos a parar de comprar produtos estrangeiros e vão comprar produto deles mesmo e estimular. Ele acredita que vai estimular os norte-americanos a fazer mais indústrias lá nos Estados Unidos e aumentar mais empregos, só que também esquece das consequências também, né? Ou sabe e não quer admitir que vai gerar uma inflação a médio e talvez a longo prazo. Vai prejudicar o próprio norte-americano, porque não é que não disse antes, não é de uma hora para outra para se fazer uma planta industrial, de uma hora para outra. Você demora 2, 3 anos fazer uma planta grande. Depois, para, né, instalar outras coisas, então não é assim, então é a longo prazo. Então, a pressão do próprio norte-americano em cima do governo Trump para baixar a inflação talvez faça com que ele volte atrás nas tarifas com alguém e faça alguns acordos com alguns países, inclusive com o Brasil. É isso aí. É isso aí então. Então acho que não tinha muito mais o que falar. Falamos todos os principais fatores que levaram o tarifaço, os possíveis motivos. Muito interessante isso aí. É um conteúdo aqui muito bom aqui. Você ser deputado aí de Brasília, aí, você ser senador aí, você formador de opinião, outros formadores aí.
Você é jornalista, da imprensa, e eu interessado em analisar todas essas questões. Sei que vai dar muito o que falar essas questões do tarifaço. Então, portanto, por isso que pegamos e se dedicamos a fazer 3, 4 vídeos sobre essa questão, que é muito importante. Pensei em fazer vamos fazer mais, vamos debruçar sobre esse assunto que é interessante, importante isso aí. É isso aí. É isso aí, pessoal. Se você gostou desse vídeo, dá aquela curtida maravilhosa, está aparecendo aqui no seu visor. Aperta o sininho na opção todas, está aparecendo aqui no seu visor. Aperta o sininho na opção todas. Sempre que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo em primeira mão. É isso aí. É isso aí, pessoal. Até a próxima, então. Um abraço. Fique com Deus. Tudo é bom. Eu tô escutando a cantar, é o Lúcio Peroni, é o Lúcio Peroni. Eu tô escutando a cantar, é o Lúcio Peroni, é o Lúcio Peroni.